Boa noite, queridos. Boa noite, queridas. A Federação Espírita, todos os domingos, às 18 horas, oferece ao público, como todos nós já sabemos, a palestra pública. Agora, pelo momento do isolamento social, nós estamos fazendo na plataforma, como a gente chama, e repartindo com cada um de vocês os nossos temas do Evangelho, para que a gente possa, diante desses esclarecimentos, buscar forças para superar as nossas dificuldades, mas para que a gente imprima esta mensagem de amor que mexe com os nossos sentimentos, nós precisamos rogar a assistência a Jesus, que é o mestre destas nossas obras, que é o mestre do nosso trabalho, para que a gente possa ter esta tranquilidade, este equilíbrio suficiente para imprimir nas nossas mentes e pedindo, rogando a Jesus para que nos auxilie a praticar. Hoje, então, nós trouxemos o tema A Nossa Casa Mental, um tema interessante, porque nós somos movidos a esperanças, a metas a serem conquistadas, e a casa mental é onde nós guardamos esses anseios, essas metas, esses nossos desejos. Por isso nós tiramos para refletir hoje. E para nos auxiliar na parte introdutória, nós trouxemos Emmanuel, através de Chico Xavier, no livro Palavras de Vida Eterna. O conhecimento que a gente aprende nestas nossas reflexões, está dizendo Emmanuel, a partir do título do livro, é para a eternidade. Tiramos um texto com o título de Tua Mente, para começar a nossa introdução. Dirá Emmanuel, então, nesse fragmento, dizendo assim: Tua mente, tua casa intransferível. A nossa mente é a nossa casa intransferível. Nela, na nossa casa mental, te nascem os sonhos e aspirações, que são os nossos desejos, emoções e ideias, planos e realizações. Tudo nasce dentro da nossa casa mental, deste tema que nós estamos falando agora. E ele continua dizendo: dela partem as tuas manifestações nos caminhos da vida, e as nossas manifestações nos caminhos da vida dependem o nosso cativeiro à sombra ou a nossa libertação para a luz. Esta linguagem é de Emmanuel. Trocando para a nossa linguagem, Emmanuel está dizendo: dentro da nossa casa mental, nós temos duas possibilidades de buscar as energias positivas, como buscar as energias negativas. Quando nós queremos estar sintonizado com as energias positivas, nós então estamos fazendo as nossas metas, planejando para que a gente seja uma pessoa de bem. Quando nós não temos esta relação, este planejamento de vida, ou estamos pensando negativamente nas nossas aflições, nas nossas angústias, isso nos remete a energias negativas. É isso que Emmanuel está dizendo. Na nossa mente, nós construímos, por assim dizer, tanto um caminho para o lado positivo quanto para o lado negativo. Ele se refere
ao cativeiro da sombra, local onde reside as nossas imperfeições, ou a libertação para a luz, que são metas superiores que nós buscamos para a nossa alegria, para a nossa felicidade. Trazendo o livro No Mundo Maior, de André Luiz, tanto André Luiz como Emmanuel foram os espíritos que editaram as obras para o Chico Xavier. A gente já sabe, só para a gente relembrar esses dois espíritos amigos que trouxeram da vida espiritual mensagens sublimes de amor através da mediunidade luminosa de Chico Xavier. Então, André Luiz dirá: a mente é uma ponte para o campo superior da vida eterna. Olhem as nossas necessidades de olhar o que nós estamos colocando na nossa mente. Sendo, dirá Emmanuel, sendo uma ponte para o campo superior da vida eterna, nós podemos utilizar das nossas metas superiores, utilizar das nossas condutas como fraternidade, amor, indulgência, as virtudes que o Evangelho nos coloca para que a gente possa seguir. Mas André Luiz diz: entretanto, para os espíritos vulgares, a mente passa a ser uma restrição, um ambiente de limitação para os espíritos vulgares. Então nós já podemos ser espíritos querendo ser melhores, superiores, a mente passa a ser essa ponte com a vida eterna superior. Quando nos comportamos como espíritos vulgares, a própria mente é limitada aos nossos pensamentos inferiores, porque nós não estamos colocando a meta da superioridade como a nossa prioridade de vida. E ele continua dizendo: e para as consciências culpadas é uma cadeia. Nós chegamos a permitir, quando nós não temos essa educação da nossa casa mental, nós chegamos a fazer dos nossos pensamentos uma cadeia, a nossa casa mental funcionando como uma cadeia, porque a gente não consegue sair das nossas imperfeições, sair das nossas inferioridades que já vivemos tanto tempo em vidas passadas. E ele complementa dizendo, André Luiz, pois registra os erros cometidos durante todas as vidas que nós já vivemos, guardando-nos com toda a particularidade vivos momentos das quedas, das nossas aflições, dos nossos desesperos, das nossas decepções, tudo fica arquivado dentro dessa mente. Mais na frente, ainda no mundo maior, com André Luiz, ele vai dizer assim: o cérebro é um instrumento que traduz a mente. Olhando para o corpo físico, o que traduz esta mente? Que é um departamento da vida espiritual representado no corpo físico pelo cérebro. Por isso que ele diz que é um instrumento que traduz a mente. Este cérebro, nesta casa mental, ela constitui como uma fonte dos nossos pensamentos, positivos ou negativos. Isto nós estamos refletindo para que a gente possa educar, então, o nosso pensamento, porque é ele que vai gerar o nosso planejamento na casa mental de um caminho para a felicidade ou de um caminho para as nossas aflições da vida. Mas ele diz ainda, André Luiz, e isto eu achei interessante,
que há comunidades no mundo espiritual, olha só, comunidades no mundo espiritual que trabalham para nos auxiliar diante do pensamento que nós executamos durante o dia. Se esses pensamentos forem positivos, de renovação, de busca de uma vida melhor durante o dia, quando nós dormimos, esses espíritos, segundo André Luiz está colocando, eles dessa comunidade vêm ao nosso auxílio para que a gente confirme o ideal vivenciado durante o dia, positivamente. Não é diferente quando a gente passa um dia pensando negativamente em vinganças, tristezas, decepções. Haverão também espíritos durante o sono que vêm nos auxiliar esta nossa relação com uma vida inferior. Então veja como é sério o nosso dia, o registro do nosso pensamento na nossa casa mental, planejamos, por assim dizer, e durante a noite os espíritos vêm confirmar o que nós estamos planejando para a nossa vida, positiva ou negativa. André Luiz diz ainda que a nossa mente ela é o edifício da sociedade humana. E este edifício da sociedade humana, comparando a mente como um edifício, ele vem sendo abalado pelos próprios alicerces que nós criamos. Então, esses alicerces, quando eles não são organizados diante das nossas virtudes, eles se tornam frágeis, onde nós estamos construindo esse edifício. E Emmanuel, sempre fazendo um paralelo com André Luiz, ele vai dizer no livro Pensamento e Vida, ele diz assim: o nosso pensamento cria a vida que procuramos. Por que ele está dizendo isso? Porque muitas vezes nós planejamos uma coisa para a nossa vida, mas o nosso pensamento não está auxiliando o que nós estamos planejando para nós. Nós precisamos planejar alguma coisa e pensar neste planejamento para que possamos executar, para que possamos, enfim, conquistar este degrau maior da nossa própria vida na direção da felicidade. Então, falando sobre André Luiz, ele foi a base maior da nossa conversa de hoje, No Mundo Maior, um livro muito bonito. Ele vai dizer que a casa mental, essa que nós estamos conversando, ele divide para efeito de compreensão nossa, ele compara como um edifício, já colocamos lá na página passada, de 3 andares. Olhem só, esse edifício de 3 andares é como se a gente estivesse memorizando o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Dirá então André Luiz que no presente, esta vida que nós estamos vivendo agora, que estamos refletindo neste momento, uma questão de educação do nosso pensamento, nós então não devemos esquecer do que nós temos vidas passadas, que estas vidas passadas, André Luiz chama de subconsciente, aquela que nós esquecemos quando retornamos à vida física através da reencarnação. Ele diz ainda que este nosso passado, ele chama de porão das vidas passadas, as vidas arquivadas. Mas existe nessas vidas passadas, neste porão das vidas arquivadas,
existem os nossos impulsos automáticos. Olhem só, meio interessante. Então, quando nós estamos na vida presente, o que é que nós aspiramos para a nossa vida? A alegria, a felicidade, o amor e etc, etc. Tá, então, nesta vida presente, que é a nossa oportunidade de nos aprimorar espiritualmente, devemos usar, diz Emmanuel, e diz também André Luiz, que nós devemos ter muita força de vontade, esforço próprio para que a gente possa crescer, evoluir nesta encarnação onde estamos. E diante dessa meta, quando a gente pensa na alegria, na felicidade, no amor, nós estamos nós estamos na parte do edifício mais alta, que é o futuro da nossa vida. É o superconsciente, são as metas superiores a ser alcançadas, estão lá nesse andar de cima. E aí a gente se prepara para a felicidade. Quando a gente está vivenciando este andar de cima, neste nosso vivenciando para chegar ao nosso futuro, da nossa felicidade, quando há uma decepção conosco, o que é que acontece? Dirá então André Luiz, nós rolamos dessa escada, desse edifício e vamos cair lá nas nossas vidas passadas, no porão das nossas vidas, onde existem os impulsos automáticos. Daí, as tristezas, consequência das nossas decepções, gerarem tristezas profundas, encaminhando para uma depressão. Então, é isso que ele vem retratar para a gente, para que a gente tenha um cuidado nas metas que nós estamos colocando para a nossa conquista. Então, se eu quero ser feliz, mas houve uma decepção, eu preciso entender que naquela oportunidade eu não tive condições, mas eu vou, de forma perseverante, o Evangelho traz como substância importante na nossa vida a perseverança, e de uma outra vez, numa outra oportunidade, eu vou tentar conquistar esta parte da felicidade que eu preciso. Então, este edifício que nós estamos falando, na parte de cima, as metas a serem alcançadas. Agora, a nossa oportunidade de nos melhorar. E no térreo, as nossas vidas passadas. Observem, quando a gente constrói este edifício diante ou sob os pilares fortes, resistentes, então nós seremos, portanto, mais fortes diante dos problemas que virão acontecer. Dirá Emmanuel, quando nós construímos esta casa mental, construímos em bases sólidas da fé, da esperança, do amor, da fraternidade, haverão temporais na nossa vida, levarão as nossas metas, mas não nos levarão junto com elas. Porque o pilar pode até ir embora uma parte, mas não levará o nosso edifício completo. Porque nós estamos montando os nossos sonhos, as nossas metas, na base sólida que Jesus nos auxilia, dizendo que a gente precisa fazer a pavimentação numa rocha, onde a maré, onde o temporal não leve na hora das maiores dificuldades que são da nossa vida. Para isso, é preciso buscar o Evangelho, é preciso buscar as nossas preces, é preciso buscar, enfim, a fraternidade, o amor, que nos consolida o sentimento, fazendo deste edifício o mais forte, onde podemos nos abrigar, chamando de casa mental. Então veja, o livro Pai Nosso, de Emmanuel, ele tem uma mensagem muito interessante
para esse momento que estamos refletindo sobre a nossa casa mental, esta casa onde lá no início nós falamos, onde nós construímos os nossos sonhos, as nossas metas a ser alcançada, sem esquecer que é nela que também estão as nossas dificuldades das nossas vidas passadas. E então, o título desta mensagem do livro Pão Nosso diz: guardemos saúde mental. Olhem só. E ele, nesta mensagem, ele diz assim: o pensamento deste que nós estamos falando, que representa a nossa casa mental, ele diz assim: o pensamento é energia irradiante. O que há de interessante nessa primeira frase desta mensagem? O pensamento é irradiante, então todas as vezes que você pensar em fraternidade, você está irradiando fraternidade. Não só irradiando fraternidade, como recebendo também pensamentos e radiações de fraternidade. Mas quando nós pensamos negativamente, vingança, por exemplo, nós vamos irradiar energias negativas, energias de vingança, mas não somente estaremos irradiando as energias de vingança, como nós também estamos recebendo energias de vingança. Assim, são para todas as virtudes, como tudo para os defeitos. Imaginem quando nós nos decepcionamos em não alcançar, em não conquistar alguma meta na vida, que é natural, ninguém vai conquistar todas as metas que a gente planeja. Então, quando a gente não conquista, a tristeza que invade o nosso sentimento, que invade a nossa casa mental, ela é capaz de nos conectar também numa frequência de energia, que a gente sabe que a gente vive nessas frequências, com todas as pessoas tristes do mundo. E essas pessoas tristes do mundo, nós ficamos numa faixa vibratória de tristeza. Por isso que a depressão, muitas vezes, quando ela está aprofundada, nós precisamos buscar ajuda para que possamos sair dela. É isso que André Luiz, é isso que o Emmanuel está dizendo. E ele continua dizendo: o nosso espírito residirá onde projetarmos os nossos pensamentos. E aí a gente diz assim: onde é que estão os nossos pensamentos? Estou falando com você, que está aqui compartilhando com a gente, porque a nossa reflexão de hoje, ela tem uma intenção em fazer mudanças na nossa vida, educando os nossos pensamentos, tratando melhor da nossa casa mental. E ele diz assim: os alicerces onde projetamos nossos pensamentos, dizendo, os alicerces vivos do amor, os alicerces vivos do bem, da fraternidade, da prece, da indulgência, enfim, de todas das nossas energias melhores, superiores, para que possamos fortalecer essa casa mental, para que a gente não caia numa tristeza com facilidade. Por isso mesmo, dizia Paulo, dentro da mensagem que nós estamos falando do Pão Nosso, dizia Paulo sabiamente, olha o que Paulo deixa para nós: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Paulo, então, já trazendo essa mensagem, e nós caminhando já para a conclusão, dizendo que a gente precisa pensar nas coisas positivas, que a gente precisa pensar nas coisas que são de cima, que a gente precisa pensar nos pensamentos de superioridade e não nas coisas que são da terra, das nossas inferioridades, muitas vezes decepções pelas quais nós já passamos, não gostaríamos de passar novamente, educando o nosso pensamento,
criando uma casa mental, uma nova energia para que vá sustentando esta meta que nós estamos caminhando. Portanto, queridos, queridas, ele vai dizer, ele vem trazer, Emmanuel, ele vem trazer um pensamento muito interessante quando Jesus diz assim: orai pelos vossos inimigos e por aqueles que vos perseguem. Porque quando a gente fala que nós não queremos cair no porão das nossas vidas passadas, lá estão as nossas inferioridades, mas também lá estão os espíritos que trabalham contra a gente. Quando você ora pelos vossos inimigos, você está se libertando não apenas do porão de vidas passadas, mas está se libertando das suas inferioridades, das nossas inferioridades e dos nossos desafetos de vida passada. O corpo ali se alimenta do pão, bem como a alma, aqui representada pela mente, se alimenta pelo amor e pela fraternidade. Ele deixa uma mensagem final, uma frase final, dizendo assim: a mente humana, que são as nossas, ela suplica sempre os ideais de superioridade, porque nós nascemos para ser felizes. É preciso que coloquemos na nossa casa mental inquilinos que nos ajude a trabalhar pela nossa renovação, pela nossa felicidade, e não inquilinos que atrapalhem a nossa meta de caminhar no rumo da alegria, da nossa paternidade divina, de Deus, da felicidade que todos nós sonhamos. Essa era a nossa mensagem para hoje. Um beijo no coração de todos vocês e que Jesus nos ampare sempre. Muito obrigado e até a próxima.